Um papagaio destruiu a vida do seu próprio dono e se tornou a testemunha mais inusitada de um tribunal. Isso realmente aconteceu. Estamos falando de um caso tão inesperado que, ao recontá-lo, você vai se perguntar se tudo não passou de um roteiro de filme. Mas vamos lá, mergulhar nessa história para você ver que a realidade, às vezes, supera a ficção. Imagine a cena: uma sala de tribunal comum, advogados, juiz, tudo como manda o figurino. Só que, no centro dessa trama, não estava uma testemunha qualquer, mas um papagaio que, com seu bico afiado, era capaz de repetir frases incriminatórias. E, acredite ou não, ele falava muito. Muitas vezes o que ele dizia não era nada bonito para os ouvidos do dono. Você está ferrado. Ah, gritava o papagaio, repetindo o que ouviu. Mas será que sua tagailece seria suficiente para balançar um veredicto? Antes que você pense que se trata de uma piada, fique comigo, pois as complicações estão só começando. O que ninguém esperava era que o papagaio fosse começar a soltar detalhes que ninguém mais sabia. E foi aí que tudo piorou. As frases ditas pelo papagaio traziam à tona o tipo de informação que poderia colocar seu dono em maus lençóis. Eram palavras repetidas de discussões acaloradas, confidências feitas em voz alta e, para o público, soaram como revelações bombásticas. Você deve estar se perguntando: se você fosse o juiz, o que decidiria? Uma questão nada fácil quando uma ave se torna peça-chave em um processo. Um animal poderia realmente ser considerado uma testemunha confiável? Será que ele estava apenas repetindo sons aleatórios ou havia algo mais profundo por trás? Vamos explorar. O dono do papagaio estava em uma disputa de divórcio, e os detalhes revelados pela ave eram mais do que suficientes para inclinar a balança contra ele. As palavras do papagaio, aparentemente ditas em momentos de raiva e descontrole, sugeriam infidelidade e um caráter dúbio, algo que ninguém no tribunal poderia ignorar. Mas havia um problema. A lei não estava totalmente preparada para lidar com uma situação dessas. O sistema jurídico é formulado para lidar com testemunhas humanas, com suas capacidades e limitações, mas um papagaio? Como se julga a intenção do que ele diz? Em muitos países, um testemunho deve ser feito por alguém que tem plena compreensão do que está dizendo. Evidentemente, o papagaio não tinha essa capacidade. Mas isso significa que tudo o que ele dizia era irrelevante? Ou sua repetição de frases específicas poderia, de alguma forma, ser usada como uma evidência circunstancial? E foi aqui que os debates legais esquentaram. Os advogados aproveitavam cada brecha para argumentar a favor ou contra a admissibilidade das palavras da ave. Não pense que o caso se limitou a uma mera curiosidade. O papagaio despertou discussões muito reais sobre evidências não convencionais. Se uma gravação de áudio pode ser aceita, por que não um papagaio que é, em essência, uma gravação ao vivo e ambulante? Isso levou a um ponto de tensão no tribunal. As frases repetidas pelo papagaio, combinadas com outros indícios, poderiam pintar um quadro incriminador que argumentos mais concretos falhavam em formar. Vamos dar um passo atrás e entender o contexto legal. Nos Estados Unidos, onde o caso aconteceu, a admissibilidade de provas é um campo complicado. Em essência, para que algo seja considerado uma prova válida, deve ser relevante e não prejudicial ao ponto de ofuscar a verdade. Normalmente isso exclui testemunhos de animais, mas a singularidade desse caso estava em seus detalhes. O papagaio não estava apenas repetindo frases soltas de um programa de televisão. Ele estava imitando interações domésticas, e isso levantou a questão da confiabilidade singular dessa testemunha. Agora que você tem mais informações, ainda pensa da mesma forma? Como você decidiria com um papagaio em cena? É curioso pensar que, enquanto os humanos envolvidos mantinham silêncio estratégico no tribunal, esse pássaro falador não conseguia ficar calado, lançando palavras que poderiam custar muito caro ao dono. Finalmente, cheguemos ao veredicto. A decisão do tribunal foi que as falas do papagaio não podiam ser aceitas como evidências concretas. No entanto, a discussão sobre o impacto de sua fala abriu precedentes para considerações futuras sobre o papel de testemunhos não convencionais. O tribunal não poderia basear uma decisão apenas na tagarelice de um pássaro, mas o dano já havia sido feito. O dono do papagaio saiu do tribunal com a reputação abalada, e a história daquele julgamento se espalhou como fogo, eternamente atrelada à ideia de uma justiça quase cômica, mas que nos força a considerar os limites da interpretação jurídica. E assim o julgamento do papagaio fofoqueiro não apenas se tornou uma anedota curiosa, mas também um ponto de reflexão sobre como lidamos com o inesperado na busca por justiça. Será que nossas leis estão preparadas para o imprevisível? Pense nisso da próxima vez que ouvir um papagaio repetir algo inquietante, pois a frase "as paredes têm ouvidos" pode não ser mais suficiente. Afinal,
Quem pode dizer que uma pequena ave não poderia um dia ser a peça-chave de um desfecho judicial? Um lembrete de que, no mundo jurídico, a realidade muitas vezes não precisa de imaginação para nos surpreender.